Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Maraluape. Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. É uma história que nós vamos fazer um túnel do tempo. Nós vamos voltar um pouco lá para o passado, vamos colocar um pouco do presente e vamos pôr também o futuro. Então, assim, no primeiro vídeo eu fiz a apresentação. Então eu apresentei, eu coloquei lá o que eu faço, o que eu gosto, mas hoje eu vou especificar um pouquinho mais cada coisa. Em passado, no vídeo de Buscando por Respostas, eu coloquei lá que eu tô procurando por parentes, que na realidade a minha mãe veio de Fartura, então eu fui até Itaguaí porque ela conviveu nessas duas cidades, mas eu não obtive resposta. Então as lembranças que eu tenho de Itaguaí é muito vaga, porque eu naquela época estava com 3 anos. Quando eu cheguei em Itu, eu fui criada por uma senhora, que é a irmã do meu padrasto. Então, assim, eu convivi com ela. A minha infância foi boa, foi uma diferente também, porque eu cresci dentro da Igreja do Carmo. Minha tia trabalhava como secretária. Lá na época tinha a creche, então eu ia para a escolinha, na EMEI, e depois à tarde ficava na creche com o resto da criançada. Então ela trabalhava lá e eu aproveitava para ficar também a creche. Acho que ficou 1 ano só, que era o SEAP. E nessa época, quando saiu de lá, eu passei daí mais tempo com a minha tia no convento. E foi uma fase muito boa, porque criança é curiosa, eu sempre fui. Então, em qualquer lugar eu estava me enfiando. O convento é enorme. Naquela época tinha os seminaristas, os frades, principalmente o Frei Stanislau, Frei Arnaldo, Frei Agostinho, que eram, já são falecidos. Eles eram holandeses e eram os frades daqui, da Igreja do Carmo. E tinha, a minha tia trabalhava como secretária, a época da creche. Depois da época da creche veio a escola Arquimedes, que era cursos técnicos que tinha lá. Depois disso tinha um senhor que consertava a televisãozinha num espaço, um porão. E eu adorava ir lá porque ele sempre estava com a televisão ligada. E criança gosta, né? E o desenho que eu assistia, não sei se alguns vão recordar, mas era a época do Topo Didio. Até amanhã, se Deus quiser, e descansem bem. Chegou a hora de dormir e sonhar também, porque amanhã será um bom dia. Tem que viver com alegria. Até amanhã, se Deus quiser. Quem lembra do ratinho? Então, foi assim uma época muito boa, eu aproveitei bastante. Era criança inocente com tudo. Os seminaristas pregavam peça em mim, inclusive o Marcelo, que hoje já é padre, ele sabia que eu gostava muito da Turma da Mônica. Então o que ele fez? Ele ligou, passou de um ramal para o outro lá embaixo no da minha tia e disse que era a Mônica que estava falando. E a criança aqui acreditou, Ficou feliz da vida, ganhei o dia porque estava falando com a Mônica. Mal vim saber isso depois, lógico, minha tia contou, depois quando eu já estava maior. Ele construiu um balanço, uma árvore que tinha lá para mim. Então eu passei momentos muito legais, muito divertido, foram bons. Não tem assim dizer, eu sofri na infância. Não, eu não sofri. Mesmo não tendo a presença da minha mãe, porque eu fui criada com a minha tia, e não tendo o meu pai, eu acho que toda essa carência ela foi suprida nessas pessoas.
Tinha também, na época, como o Frei Stanislau, ele ganhava chocolate, né, do seu Humberto, que também já é falecido. Ele fazia o quê? Esse chocolate ele dava para mim. E o chocolate daquela época que eu adorava era aquele surpresa. Não sei se alguém vai se lembrar desse chocolate também. A Nestlé tem uma novidade que vai deixar você de olho arregalado, boca aberta e queixo caído. Chegou surpresa, o novo chocolate da Nestlé cheio de surpresas. Uma surpresa em cada chocolate. E fazia coleção, então tinha de animais, depois teve de cachorros, tinha um álbum que a gente completava. Então foi assim, uma fase totalmente diferente do que eu vejo da criançada de hoje em dia, que hoje em dia é tudo celular, é tudo internet, é tudo moderno, então não tem mais aquela coisa de o brincar mesmo, né, que a gente fala. Mas foi uma fase boa aí. Então, agora a gente passar um pouco lá pra frente, quando eu já estava com os meus 18 anos, né, que aí a gente começa a pensar, né, numa carreira profissional, o que a gente vai fazer da vida. Eu me formei professora, fiz o magistério, comecei dando aula, né, depois que eu saí fui para outros ramos, como vendas, trabalhei em ONGs e com dança, mas tudo eu fui aprendendo. A primeira, assim, logo depois que eu fiquei 1 ano com a escolinha, né? Eu saí, eu fui trabalhar numa papelaria. Depois eu fui para uma loja de roupas. De lá foi puxando, fiz vários cursos. E quando eu caí, quer dizer, não é bem cair, quando eu fui trabalhar na Fazan, daqui de Tu, na época eu fui para trabalhar de operadora de telemarketing, vendendo aquela revista Aqui, que é da cidade. Então a gente ligava, ofertava a revista que era voltado na compra, revertido para o projeto. Nessa época, a Cristina trabalhava junto e ela criou o Projeto Vitória. Esse Projeto Vitória, ele era voltado para dança, luta, era artes. E ali eu conheci a professora de dança, a Marcela. Ela dava voluntariado porque ela não comprou a revista Aqui, mas eu reverti a minha venda trazendo um profissional para dentro da ONG para fazer atividade com aquelas crianças. Então eram tudo gratuito e ela dava, e com ela foi que eu fui aprendendo. Quando ela não ia, eu peguei as turmas dela e eu gostei. Então foi uma época assim, eu trabalhava na Fazan com esse projeto, né, junto. Quando teve um festival de danças em Elias Faustos em 2004, né, que tá até aqui, que eu tive o certificado. O que eu fazia era dança balé contemporâneo. Então tá aqui né. Foi uma época gostosa também para mim, muito boa, porque eu adquiri conhecimento, aprendi. Com essas danças, eu acabei indo também para em escolas. Aí eu participava daquele projeto do governo de Escola da Família e foi indo. Então, resumidamente, eu vou falar de trabalho, vendas, eu sempre gostei. Agora, como que eu cheguei nos doces? Vamos lá, que agora que é a parte que todo mundo fica perguntando, já me perguntaram até se eu tenho curso de confeiteira. Não, eu acredito que isso é um dom que Deus me deu e eu utilizo ele para fazer. E quando a gente faz aquilo que a gente gosta, o resultado é sempre espetacular. Então, há 4 anos atrás, eu já trabalhava com sorvetes, que eu aprendi a fazer, e vendas junto. Depois disso, quando foi a minha separação, eu comecei com as trufas. E aí foi indo, foi trufa, depois pão de mel, bolo no pote,
E foi deslanchando que tá até aqui hoje, que inclusive eu estou pensando, se alguém tiver ideia aí, sugestões, eu aceito. Tem pessoas de outros estados que estão me pedindo. Então, assim, eu não tenho como enviar, né? Porque se alguém tiver uma ideia aí ou uma sugestão, eu tô aqui pronta para ouvir. E o doce que estão me pedindo mais é a trufa da Áustria. Eu procurei, né? Porque a trufa da Áustria é naquele copinho, o gourmet. Só que não existe aquele copinho com tampinha. Então, o que eu encontrei um pouquinho maior, mas com tampa, é esse aqui. Então, eu vou fazer, sim, trufa da Áustria para vendas. Vai sair a R$ 2,50 cada, tá? Revendas que vieram me perguntar, não, no momento eu não faço revendas, tá? Eu estou pegando as encomendas e fazendo para o pessoal que não imaginava, como o bolo de Lemington. Por enquanto eu estou atendendo só aqui a região de Itu, porque não tem mesmo como, ainda não tenho como que eu vou fazer para mandar para fora isso. Quem sabe lá na frente, vamos ver como vai ficar as coisas. Então, hoje, basicamente assim, era isso que eu queria falar para vocês, tá? Não fiz uma receita, eu quis dar uma modificada aí, quis fazer uma coisa um pouco diferente. Seria um pouco de uma apresentação com um pouco do meu passado e do presente, e agora o futuro a Deus pertence. Então, por hoje é só, tá? Eu espero que todos vocês tenham gostado. Eu quero agradecer já a participação de todos, e os que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Se gostaram, dê like, se inscrevam, comentem. Eu estou aqui para ouvir sugestões, críticas são bem-vindas também, com certeza, porque é através de uma crítica que a gente consegue construir e sempre tá melhorando um pouquinho mais cada coisa. Então, desde já eu agradeço a participação de todos. Um beijo carinhoso e até a próxima!